Hoje nós vamos falar aí quais são os planejamentos jurídicos em tempos de pandemia, o que nós temos de estratégia, o que nós podemos aí propor de soluções. Olá, galera, pessoal que nos acompanha aí no YouTube, no nosso canal. Estamos iniciando aqui hoje mais um Momento SJT, pensando sempre em levar informações relevantes para vocês, empresários. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber um grande amigo, um excelente profissional, Dr. Tarcísio. Dr. Tarcísio é sócio lá do escritório do João Carlos de Paiva, Advogados Associados, parceiro do Gabriel, que fez aí com a gente uma live maravilhosa na Seara Trabalhista. E o assunto hoje, tão importante quanto os outros que nós tratamos também, mas penso que o momento é muito propício para a gente discutir sobre isso. Hoje nós vamos falar aí quais são os planejamentos jurídicos em tempos de pandemia, o que nós temos de estratégia, o que nós podemos aí propor de soluções, né, Tarcísio? Eu acho que é interessante a gente bater esse papo aí e levar essa informação para o empresário, porque às vezes ele fica perdido sem saber o que é possível de se fazer, sendo que hoje existem vários instrumentos jurídicos, ferramentas e estratégias aí que pode trazer essa sustentação e dar esse respaldo aí aos empresários. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer tê-lo aqui, doutor. Vamos lá. Amigo Sávio, o prazer é todo nosso. Ficamos imensamente felizes com o seu convite e a nossa parceria. Eu gostaria de registrar de início a nossa satisfação em ver a sua iniciativa aí da Contabilidade São Judas Tadeu trazendo para empresários e para a comunidade em geral informações relevantes, contábeis, jurídicas, tributárias. Nesse momento em que o país passa, o mundo até, por uma grave crise sanitária e, consequentemente, também uma crise econômico-financeira, informações de qualidade, informações acertadas são muito importantes, então fica o nosso registro. Parabéns pela iniciativa e é uma honra para nós estarmos juntos aqui para somar esforços com vocês aí. Muito obrigado, professor. Que é isso, nós é que temos que agradecer. Só é possível fazer isso porque nós temos parceiros aí que são extremamente conhecedores dos assuntos e se prontificam e se disponibilizam a tratar isso com a gente. Realmente o canal foi criado com esse intuito, mas sozinho a gente não faz nada, e se a gente não tiver uma união das disciplinas, contabilidade, direito, até ferramentas estratégicas de administração, né, eu acho que a gente não consegue dar essa informação no nível que precisa para os empresários enfrentar esse momento. Então eu penso que foi muito bacana assim a iniciativa, mas só se tornou possível porque a gente tem aí parceiros que nos permitem fazer isso. Como diz Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. E essa palavra, eu acho que é a palavra do momento, né? Juntos. Vamos nos unir, porque juntos nós vamos conseguir superar esse momento. Não tenho dúvida. Vamos começar o nosso bate-papo aí, vamos entrar na discussão de tantos assuntos relevantes aqui. Eu marquei vários pontos para a gente discutir e eu acho que vai ser muito bacana bater esse papo contigo. Quiser começar fazendo uma contextualização aí do que nós estamos vivendo, quais são as principais demandas que os empresários têm procurado de vocês, depois eu falo um pouco do que nós estamos sentindo também, escutando dos nossos empresários aqui, e a gente vai trocando essa bola, perfeito? Bacana, Sávio. Olha, na advocacia empresarial, nós temos observado algumas preocupações recorrentes entre os empresários. Quase todos preocupados com as mesmas questões. E até não é para ser diferente. De um lado, o empresário está preocupado em como manter o seu negócio, como manter sua atividade, como sobreviver à crise, como manter os seus contratos, como que ele vai honrar seus compromissos, estando eventualmente com suas atividades paralisadas por conta dos decretos municipais, estadual, determinações, né, do Ministério da Saúde, da OMS, como que esse empresário vai conseguir pagar a sua folha de salários, como que ele vai conseguir honrar os seus compromissos com seus fornecedores, seus contratos bancários, sendo que talvez o seu faturamento esteja muito prejudicado ou até zerado nesse momento.
Essa é uma preocupação muito grande e, ao lado dela, temos também observado uma outra ansiedade muito grande com relação à proteção patrimonial. Olha, para quem não começou hoje, para quem está na vida há muitos anos, lutando com a atividade empresarial no Brasil, que é um grande desafio, nós temos aí, esse momento agora é muito sintomático nesse sentido, medidas provisórias quase que diárias, e o empresário tendo que lidar com tudo isso, não é para amadores realmente, e quem tem se proposto, né, a esse desafio por longos anos, talvez já tenha conseguido um patrimônio importante na sua vida, ou antes de iniciar o negócio já tinha um patrimônio e desejou dispor, né, arriscar parte desse patrimônio no seu negócio, mas agora, diante dessa situação tão grave, a preocupação é grande no sentido de se a crise se avoluma, se as coisas realmente fogem do controle, o que eu posso fazer para proteger o patrimônio da minha empresa e até o meu patrimônio pessoal adquirido com tantos anos de trabalho. Essas têm sido as maiores preocupações que a advocacia tem nos revelado e por onde a gente tem, né, com as pessoas com quem a gente tem conversado também, em outros momentos, junto com empresários, em outras palestras, em outras falas, a gente tem observado isso também. Muito bom, muito bom. Nós falamos com o doutor Gabriel aí sobre algumas estratégias para enfrentar, né, esse momento aí na esfera trabalhista. Tivemos algumas flexibilizações aí da própria legislação trabalhista, a MP 927, depois a MP 936, né? Essa seara empresarial aí, doutor, quais são possíveis ferramentas que a gente pode apresentar aí para os nossos clientes e para quem está nos assistindo aí, com relação a essa renegociação mesmo, todo esse processo que você disse aí, de preocupação nesse momento com honrar os compromissos? Eu creio que todos os empresários querem, de fato, manter os seus compromissos, né? Então, acho que aí já seria uma primeira estratégia, e penso que obviamente, no decorrer do nosso bate-papo, o senhor ainda vai falar sobre outras, que é a própria proteção também, né? Junto com a proteção, penso que existem mais dois tripés aí que nós podemos falar, que entra também uma parte tributária, que às vezes dá para fazer um planejamento tributário legal, e por conseguinte também, aí, às vezes até um processo sucessório. É isso mesmo? Exatamente, sabe? Olha, com relação à manutenção, né, dos seus contratos, dos seus compromissos, de certo modo, nós estamos muito otimistas, porque temos observado que o empresário está lidando com isso de maneira muito profissional. E a sociedade brasileira, de modo geral, está consciente da situação e empenhada em tentar resolver. Nós temos visto, por exemplo, na questão de aluguéis, a possibilidade de, e a recomendação deve ser essa, o momento é para tentarmos acordos, tentar renegociar, sentar, discutir e achar um ponto de equilíbrio, um novo ponto de equilíbrio. E nós temos observado isso, né, inquilinos e locadores abertos ao diálogo para tentar achar um meio termo aí. Olha, no período em que o seu comércio estiver fechado, não serão cobrados aluguéis, ou serão cobrados um percentual, será cobrado um percentual, 50%. Olha, eu prorrogo, não cobro agora, cobro lá na frente, daqui a alguns meses, a hora que a sua atividade retornar. Nós temos observado também os fornecedores preocupados com isso, para manter o cliente, para tentar não perder o cliente. Nós temos observado também, até no mercado de consumo, uma flexibilização grande nessa questão dos pagamentos, reparcelamentos, e esse deve ser o plano A, tentar negociar, para achar um caminho viável para manter os contratos, para manter as relações. Os próprios bancos têm se disponibilizado a isso. Nós temos visto aí, até na mídia, alguns bancos já, né, concedendo aí 2, 3 meses de carência para o pagamento das parcelas de financiamentos. Essa é a primeira alternativa, sabe? Se isso não for possível, remanesce sempre a possibilidade da discussão do contrato.
da revisão, até mesmo judicial, quando for o caso. E, historicamente, momentos de crise grave, como isso que nós estamos vivendo, levam, sim, a muitas demandas judiciais, e nós temos que olhar para essas demandas, na verdade, né, o empresário tem que olhar para essas demandas, na verdade, como uma ferramenta, como uma possibilidade de manter o seu negócio. Não se trata simplesmente de algo ruim. Não, muito pelo contrário. Às vezes é uma ferramenta necessária de gestão à disposição do empresário. É preciso, às vezes, quando nas vias consensuais isso não foi possível, é preciso o auxílio do Poder Judiciário para a construção de um novo pacto aí. Existem diversas teses possíveis e a gente consegue observar isso, né, olhando para o passado, a gente consegue observar que isso acontece sim e provavelmente agora vai acontecer novamente. Nós ainda estamos na fase das negociações. Conseguiu fazer um bom acordo? Importantíssimo que você registre esse acordo por escrito, você faça um termo de contrato, você tenha isso documentado para que depois não tenha dificuldades com isso. Essa é uma dica importante. Não foi possível, registre a sua tentativa em negociar. Esteja sempre bem assessorado, com profissionais de confiança e coloque-se à disposição para negociar. Se não for possível, depois haverá um arsenal de teses jurídicas que o empresário pode acessar para discutir judicialmente os seus contratos, para prorrogar suas dívidas, para revisar seus contratos, para buscar um novo equilíbrio econômico-financeiro, ou eventualmente até rescindir os contratos quando a continuidade deles for extremamente prejudicial, onerosa, desproporcional. Muito bom. O senhor até tocou no assunto aqui, eu só queria frisar, doutor, o seguinte: mesmo que na esfera administrativa, essas renegociações, elas carecem de uma consultoria jurídica para que sejam bem feitas, porque a gente percebe o empresário, às vezes, ele está buscando isso, ele está tentando renegociar com o fornecedor, às vezes renegociar com o banco, mas ele não tem todas as informações necessárias, nem o conhecimento jurídico necessário para formalizar todo esse processo e trazer essa sustentação para que amanhã, no eventual discussão jurídica, ele tenha condição de apresentar os seus argumentos, às vezes até registrar mesmo uma própria tentativa e apresentar uma negativa aí do fornecedor, ou do banco, ou do parceiro, né, de que ele tentou negociar e não conseguiu. Isso é extremamente importante que você tenha uma consultoria jurídica, porque na seara judicial, realmente ele vai precisar de um patrono, ele vai ter que nomear um advogado, tudo bem, ele vai estar representado. Mas na parte administrativa, essa consultoria também é extremamente importante, não é isso? Sim, sim. Olha, Estados Unidos, nós sabemos que ninguém abre uma empresa sem consultar antes um contador e um advogado. Aqui no Brasil, às vezes, o contador se vê até assoberbado de trabalhos que são até da área jurídica e tendo que atender ao seu cliente. Mas o ideal é realmente que tenha um acompanhamento jurídico, né, de uma assessoria, de um advogado de confiança. Contrato pode parecer uma coisa simples, mas um contrato bem redigido ou mal redigido, com certeza vai trazer consequências e depois fica muito difícil discutir isso sem uma boa base contratual. De outro lado, a própria negociação enseja, sim, uma preocupação em mostrar boa-fé. Esse, inclusive, é um princípio que está no Código Civil, que, na verdade, rege todas as relações jurídicas. A boa-fé é você demonstrar que você sempre esteve à disposição, aberto ao diálogo, na tentativa de construir uma saída para a situação. Ninguém quis estar, ninguém desejou, ninguém premeditou a possibilidade dessa crise que nós estamos vivendo. Isso ninguém previu isso e realmente era imprevisível. Mas agora que nós estamos nela, o esforço tem que ser comum para tentar salvar as relações, para tentar salvar os negócios, e quem pelo menos se dispuser a fazer isso, demonstrar a sua boa-fé, com certeza terá um olhar mais favorável do Poder Judiciário. Muito bom. Então, nós falamos aí já em duas ferramentas, duas possíveis ferramentas, né? Seria a própria negociação administrativa, logicamente, conforme nós falamos, fazendo isso de forma profissional. Superada a negociação, não restou frutífera aí a nossa negociação administrativa, temos aí o judiciário para
poder fazer a revisão desses contratos, poder rever aí o que foi pactuado. É isso, né, doutor? Então nós já temos duas estratégias aí que podem ser aproveitadas, perfeito? Exatamente, isso mesmo. E olhar para isso com uma ferramenta, né? Com uma possibilidade de prosseguir a sua atividade empresarial. Sem sombra de dúvida. Então, vamos pensar aqui que, superadas as duas primeiras ferramentas, nós não conseguimos um êxito. Existe aí uma terceira ferramenta, o que é possível de se fazer? Vamos já entrar em proteção de patrimônio. O que o senhor me fala sobre isso? Sim, essa é uma das dores que o empresário tem sentido à medida em que o nível da água vai subindo, né, a preocupação aumenta. E realmente nós já vínhamos de uma crise, né, nós já vimos de um período turbulento politicamente, economicamente, inclusive em nível mundial, né, as economias, de um modo geral, no mundo não estão nos melhores momentos, e a do Brasil também. Nós tivemos crises de outras ordens, como eu disse, política também, que afetam isso, afetaram. E o Brasil estava num momento já delicado, e agora nós recebemos aí essa pandemia e temos que enfrentá-la. Também não é momento de desânimo, muito pelo contrário, é momento de cautela, claro, mas é momento também de colocar os pés no chão e olhar para o futuro. Tem futuro. Não é a primeira pandemia pela qual a humanidade passa, e passa. Então nós temos que olhar para o futuro, trabalhar profissionalmente e construir uma alternativa ou alternativas para essa crise. E proteger o patrimônio é, sim, uma medida necessária. Aliás, o empresário precisa dos meios de produção, ele precisa do seu maquinário, ele precisa do seu pátio, ele precisa da sua frota, do seu capital de giro para continuar sua atividade, né? Isso com relação ao patrimônio da sociedade empresária ou da empresa que exerce aquela atividade. E, de outro lado, o empresário tem também um patrimônio pessoal que deve ter cuidados. Nós sabemos que existe possibilidade, sim, de, por dívidas da sociedade, o patrimônio pessoal do empresário responder também. Então, é preciso cautela nesse sentido. E aí nós temos um leque de possibilidades que o empresário pode utilizar para proteger tanto o patrimônio da empresa quanto o seu patrimônio pessoal. E é hora de olhar para essas ferramentas, sim. Muito bom. Só um pequeno adendo, eu achei muito interessante, porque o senhor falou proteger o patrimônio. É isso, né? Que a gente escuta às vezes aí no mercado, blindar o patrimônio. Acho que não é a melhor expressão. O senhor concorda que realmente isso acaba vendendo uma ideia de terreno no céu? Seria isso? Sim, sim. Isso é importantíssimo frisar já de saída, realmente, sabe? Porque nós temos conhecimento, né, de que muitas vezes o empresário, e esse momento delicado agora, em que o empresário está vulnerável, talvez possamos utilizar essa palavra, às vezes você quer ouvir, às vezes alguém fala o que você quer ouvir. Perfeitamente. E promete realmente, né, terreno na lua. Isso é muito delicado. Não existe, nós não gostamos dessa expressão blindagem patrimonial, porque ela passa a ter uma conotação até fraudulenta, né? Parece golpe, parece, né, desvio de patrimônio, aquele negócio de abrir uma empresa no CPF do cunhado, colocar, né, a sogra no meio da jogada ali. Isso é muito ruim. Nos parece que o Brasil tem se afastado disso. Acho que, de um modo geral, nós estamos tentando utilizar, o empresário está mais consciente dos riscos e está tentando utilizar medidas lícitas. Então, a proteção patrimonial é uma tecnologia jurídica à disposição do empresário, mas medidas lícitas e éticas, porque também o mercado está olhando para o movimento que o empresário faz, e ninguém quer se relacionar com quem simplesmente tira patrimônio do nome, coloca em nome de terceiros, aplica fraudes. Não é isso que deve ser defendido, não é isso que deve ser praticado.
essa é uma observação já realmente uma premissa a partir da qual nós devemos seguir. Por isso hoje se fala tanto em governança corporativa e compliance, né, doutor? Exatamente por essas situações aí de legalidade dos processos e conformidade, né? Essas medidas de proteção patrimonial geralmente passam por uma reorganização societária. Então, existem inúmeras ferramentas que o empresário pode utilizar para proteger o patrimônio da sua empresa e o seu patrimônio pessoal. Por que isso? Além da proteção patrimonial, determinadas medidas de reorganização societária, a maneira como o empresário reconfigura, às vezes, o seu tipo societário, o seu regime tributário, ele pode conseguir maior eficiência com a redução de custos, com a redução de riscos, com o controle sobre quais riscos ele está disposto a correr, já que é do conceito de empresa o próprio risco. A empresa pressupõe, sim, riscos, mas ele pode utilizar esses instrumentos para aumentar os seus lucros, consequentemente, porque, uma vez diminuindo custos, diminuindo riscos, ele consegue aumentar a sua margem. Na verdade, essa ferramenta ela é macro, né? Dentro do planejamento estratégico da empresa, o empresário tem que pensar também no seu planejamento jurídico. Então, dentro do planejamento estratégico, ele vai pensar no planejamento jurídico. E o planejamento jurídico também é um gênero dentro do qual nós vamos ter, como você já sinalizou, diversas possibilidades. Nós podemos ter um planejamento tributário, nós podemos ter uma reorganização societária, nós podemos ter uma proteção patrimonial, nós podemos ter medidas, sim, de governança corporativa, e nós podemos pensar até nas próximas gerações. O Brasil tem uma realidade de empresas familiares. A nossa região tem inúmeros exemplos de sucesso de empresas familiares que estão na segunda ou terceira geração, e também o planejamento sucessório pode ser conectado com essas medidas. O empresário protege seu patrimônio, reduz seus custos, melhora a sua questão tributária, faz já o planejamento sucessório, já vai preparando as novas gerações para o negócio, e também com medidas de governança corporativa, de compliance, em que o empresário vai poder governar a sua empresa, dirigir a sua empresa com medidas que outras áreas, né, a economia, a administração, a própria contabilidade, o direito, já revelaram que são instrumentos importantes para a gestão. Sem dúvida. Eu até tinha marcado aqui em relação à situação do planejamento sucessório. Eu acho que todos os empresários criam suas empresas para perpetuação, né? Eles não fazem isso para, eu vou viver a minha geração aqui, vou usufruir de tudo isso que eu criei, mas as próximas gerações não me preocupam. Lógico que não, acho que eles criam sim, pensando, pelo menos penso eu, na minha atividade empresarial, quero que a minha menina, se possível, venha me suceder, e daqui a pouco os filhos dela, e assim sucessivamente. Então, eu penso que essa situação do planejamento sucessório mesmo, doutor, o que eu escuto muito dos empresários, por várias vezes nós falamos com os nossos clientes, ou às vezes com outros empresários, sobre a necessidade de fazer todo esse planejamento jurídico. Não estou dizendo só o sucessório, não. Entra lá na reorganização societária, na proteção do patrimônio, no tributário mesmo, até chegar no sucessório, que seria ali a coroação do trabalho, vamos dizer assim. O que eles falam para nós? Aí eu queria até o seu ponto de vista. Mas a minha empresa é pequena, o meu grupo não é tão grande assim, mas eu não tenho tantos problemas familiares. Ou seja, isso se aplica só a empresas grandes? Não faz muito sentido pensar assim, penso eu, né? Mas eu queria a sua opinião, porque é o que a gente escuta dos empresários quando a gente leva esse assunto. Eles acham que isso foi feito para capitais, para multinacionais, para big empresas, e na verdade não. Eu acho que é bem aplicável mesmo, dentro de casa, dentro das empresas familiares, não é isso? Sabe, o empresário ele é treinado para fazer isso, de olhar o mercado, né? De olhar como está o seu concorrente, o que o seu concorrente está fazendo, para onde que o mundo está caminhando,
como que o mercado está se posicionando, o empresário é muito hábil em fazer isso. Até porque quem não souber fazer, realmente não vai continuar. E aí, nós já temos observado, inclusive na nossa região, nós mesmos temos feito bastante isso, que os empresários estão preocupados com essas questões. Estão preocupados em organizar melhor a sua empresa, em planejar a sua questão tributária, em deixar a sua empresa mais bem preparada. E aí nós temos que pensar que a questão das próximas gerações, ela existe tanto nos grandes negócios quanto nos pequenos negócios também. Às vezes eu tenho uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que tem um potencial enorme de crescimento, que ela está hoje numa ideia, mas que ela pode explodir e pode se transformar num grande negócio. Aliás, as histórias de sucesso começam, a Coca-Cola começa, né, vendendo no litrinho de porta em porta. A Honda começa com a Segunda Guerra Mundial, eu preciso pegar a minha bicicleta, colocar um motorzinho nela para poder sair, fazer compras, voltar mais rápido para casa, porque eu preciso me proteger para não cair uma bomba na minha cabeça. Então, é da necessidade que surge o empreendedor. E quem tem esse olhar para o futuro é que é o empreendedor e é quem vai ter sucesso. E talvez eu esteja num negócio que hoje tem um faturamento menor, pequeno, mas que é um negócio que pode crescer. De todo modo, a questão é sempre proporcional, né? Olha, a empresa que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, esse é o meu 100%, esse é o meu máximo, é isso que eu tenho, é isso que eu preciso preservar, é isso que eu preciso deixar para os meus filhos. Então, seja um pequeno negócio, seja uma grande empresa, é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu devo proteger. Para mim, aquilo é o 100%, aquilo é o meu máximo, é o meu patrimônio. Então, eu devo cuidar tanto de um pequeno negócio quanto de um grande negócio, da mesma maneira, nessa perspectiva, né, de proteger o patrimônio, de organizar a empresa. Então, realmente não prevalece. O pequeno também deve olhar para o seu negócio como aquilo que ele deve proteger. E não deve deixar isso cuidando de maneira amadora, pouco profissional. Muito pelo contrário. Os pequenos negócios podem também, se mal geridos, trazer grandes riscos. Então, eu preciso cuidar do pequeno negócio com o mesmo empenho e profissionalismo que eu cuidaria de um grande negócio. Até porque toda grande empresa começou pequena, né? E se ela se tornou grande é porque alguém deu atenção para ela quando ela era pequena, senão ela não cresceria. Acho que é bem nesse sentido, né? A gente vê aí notícias do Facebook, né, do Google, como que eles começaram, e é legal porque começaram também, como todas as empresas começam, um grande empreendedor com uma grande ideia e dentro de um pequeno espaço físico conseguiram construir um império da forma como construíram. Então, acho que é porque teve, de fato, a preocupação em fazer com que essa pequena empresa se transformasse numa grande. E essas ferramentas, então, se aplicam a qualquer tipo de empresa, independentemente do tamanho, né? Qualquer tipo de empresa é possível formatar isso para aquela realidade. Muito bom, muito bom. Professor, nesse momento, o senhor pudesse dar aí dicas para os empresários, falar, olha, o que vocês precisam fazer, quais são os caminhos que eu, como um consultor jurídico, daria para vocês aí, para vocês enfrentarem esse momento e saírem mais fortalecidos, saírem mais resistentes, logo que passar todo esse problema que nós estamos vivendo aí. Vamos lá. Olha, pensando nisso que a gente está dizendo, em reorganização societária, medidas de planejamento jurídico, a primeira coisa que o empresário deve se atentar, para a qual ele deve se atentar, é com o tipo societário do seu negócio, a estrutura jurídica do seu negócio. Eu sou empresário individual, eu sou uma EIRELI, eu sou uma limitada, eu sou uma SA, eu sou agora uma sociedade limitada unipessoal, que é uma novidade que surgiu ano passado e que a gente, né, já tem colocado na prática com muita vantagem, porque diferentemente da EIRELI, em que eu tenho capital social mínimo de 100 salários, né,
Na sociedade unipessoal, ela também tem a responsabilidade limitada e não tem capital social mínimo. E evita aquele problema de sócio de 1%, né, daquilo que a gente dizia no início, né, de colocar o cunhado no quadro societário e depois o cunhado nem sabe do que se trata, né? Isso é muito ruim. Então, nós temos ferramentas para limitar a responsabilidade. Essa é uma questão importante. Às vezes, há um interesse em ficar como empresário individual, por conta, talvez, do MEI, por conta de uma carga tributária, às vezes, menor, porque, aparentemente, o meu negócio é menor e eu preciso de uma estrutura mais simples mesmo e tal. E, às vezes, você está abrindo mão de uma proteção que a lei te dá e que bastaria alterar o seu enquadramento. O empresário individual, como nós sabemos, ele é uma pessoa física. Apesar de ele ter CNPJ, o patrimônio pessoal do empresário individual se confunde com o patrimônio que ele destinou ao negócio. Então, se tiver uma dívida no negócio, todo o patrimônio pessoal do empresário individual está respondendo por aquela dívida. E isso é perigoso. É fácil, eu posso transformar o meu empresário individual numa EIRELI, numa sociedade limitada, numa sociedade unipessoal, e aí, com isso, eu já ganho uma proteção que é a separação das responsabilidades. Com a constituição de uma pessoa jurídica, eu passo a ter já a separação dos patrimônios, a autonomia patrimonial, como a lei diz, e isso já é uma grande proteção. Talvez no dia a dia, no ímpeto, eu constituo só um empresário individual, só o requerimento de empresário, e não tomo esse cuidado. Então, essa é uma medida importante, pode ser feita a qualquer momento e ajuda muito na proteção patrimonial. A segunda questão importante, eu penso que é realmente o planejamento tributário, sabe? E a sua experiência é muito oportuna nesse sentido. Qual o melhor regime tributário para adotar? Às vezes o simples não é conveniente. Às vezes, naquela situação, é melhor um lucro presumido, até um lucro real. Se eu estou tendo prejuízo, porque eu vou ficar no lucro presumido? Eu poderia colocar ali no lucro real. Eu tenho funcionários, não tenho funcionários? Eu tenho dívidas, não tenho dívidas? Isso tudo é importante. Eu tenho tributos em atraso, como que eu vou lidar com esses tributos? Tem algo a ser discutido, inclusive judicialmente? É o caso, às vezes, pensar nisso. Eu tenho tributos a recuperar. Nós sabemos que no planejamento tributário existem inúmeras ações judiciais que podem ser manejadas pelo empresário para recuperação de tributos que a jurisprudência vem consagrando como tributos recolhidos a maior. A tributação, por exemplo, do PIS e COFINS incide sobre o faturamento, e no faturamento está inserido, por exemplo, o ICMS ou o ISS. E, na verdade, a jurisprudência caminha no sentido, né, o STF já afirmou esse posicionamento, de que o ICMS não pode estar na base de cálculo do PIS e da COFINS, ou o ISS não pode estar na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu tenho 5 anos para trás para recuperar tributos. Num momento como esse, essa é uma ferramenta importantíssima. Eu posso manejar essa ação judicial e agora que eu vou ter problema de fluxo de caixa, daqui a pouco eu consigo compensar os tributos que eu paguei a maior no passado, além de deixar de pagar a maior, esses valores que eu paguei a maior podem ficar como um caixa para mim, compensar com os tributos mensais vincendos. Então, eu deixo de tirar dinheiro do caixa para pagar tributos com aquilo que eu consegui judicialmente. E, assim, tantas outras discussões a respeito de contribuição previdenciária, imposto de renda, para quem importa e exporta, existem outras tantas ações, para quem é da área rural, do agronegócio, também várias ações possíveis. Essas são ferramentas também que o empresário pode utilizar. Às vezes é o caso de segmentar a minha atividade, é o caso de utilizar mão de obra terceirizada.
Isso tudo dentro do pacote do planejamento tributário deve ser pensado. Planejamento sucessório também, como você disse, a gente tem que ficar atento a isso. Talvez seja o momento de já, aquela dúvida que às vezes o gestor tinha, talvez agora ela esteja respondida, é sim hora de trazer a nova geração para perto, de colocar o pessoal mais jovem para sentir as dores do dia a dia da empresa, para perceber os perigos. Isso é de uma riqueza enorme, né? Você trazer, por exemplo, seu filho para participar das reuniões com você, para viajar junto, para fazer negócios juntos, para aprender a guiar a empresa e já ir preparando, além de prepará-lo tecnicamente, preparar a cabeça dele, eu criar ferramentas para que a minha empresa possa continuar bem administrada na minha falta. Essa realidade das empresas familiares, a gente sabe que se acontece um problema de saúde com o patriarca, por exemplo, além da familiar, vou ter um problema no negócio e, consequentemente, vai faltar dinheiro dentro de casa. Então, é preciso que a minha empresa esteja estruturada para que, na minha falta, na falta do administrador, de quem fundou aquele negócio, a empresa possa continuar funcionando sem a minha presença física. Então, isso às vezes passa batido, e isso é importante para os pequenos, para os grandes negócios. Como que a minha empresa vai continuar se eu estiver hospitalizado, se eu pegar coronavírus? Como que a minha empresa vai continuar se eu vier a faltar? Como que a minha família e os meus filhos poderão ser sustentados por aquele negócio da nossa família? De mais a mais, é preciso pensar também que nesses momentos de crise, infelizmente, né, surgem conflitos. Sabe que quando falta dinheiro, aumenta muito o conflito. E não é preciso deixar que esses conflitos se avolumem para que o empresário, e talvez até com prejuízo ao negócio, aquela disputa de sócio, aquela briga em família dentro da empresa, que gera só prejuízos à atividade empresarial. Não é preciso deixar chegar nesse ponto. É muito melhor eu tomar medidas, construir ferramentas dentro da minha empresa em que essas discussões tenham mecanismos para serem resolvidas, em que a saída de um sócio, que eventualmente pode acontecer agora, uma ruptura dentro da sociedade, eu preciso que essa saída de sócio esteja devidamente planejada, como que ele vai receber, quando que ele vai receber, eu posso comprar cotas, não posso, quem tem preferência nessas cotas, como que a atividade vai continuar sem aquele empresário. E às vezes eu tenho uma sociedade em que, por exemplo, um empresário, um dos sócios é responsável pelo investimento e o outro pelo trabalho, efetivamente. É ele que está à frente do negócio, ele que conhece os clientes, ele que conhece os fornecedores. E se esse empresário, esse sócio, né, falta ou sai, eu vou ficar, né, eu como investidor, como que eu faço? É possível criar ferramentas societárias dentro do meu contrato social, dentro de um acordo de cotistas, prevendo todas essas possibilidades para que não haja susto, e evitando até que a empresa venha a quebrar. Em determinadas situações, o conflito pode ser tão grave que a empresa pode vir a quebrar. E uma última questão, que você bem lembrou, é a da governança corporativa. Sabe, essa palavra, essa expressão governança corporativa, de fato, ela pode chamar a atenção para a ideia de que se trata realmente de grandes negócios, de empresas multinacionais e tudo. E talvez não. Nós temos um leque de possibilidades dentro da governança corporativa muito conectada com a ideia de planejamento sucessório, em que eu quero não só transferir a titularidade das cotas da minha empresa, mas quero também fazer a passagem do bastão, que o meu sucessor saiba gerir o negócio e seja, inclusive, melhor que eu. Essa é uma possibilidade. Outra questão é que a governança corporativa, nesse momento, e realmente para empresas maiores, ela permite uma
limitação maior das responsabilidades. Eu consigo individualizar as condutas. Eu posso criar um código de ética, eu posso criar instâncias de fiscalização, de denúncia, sanções a serem aplicadas. Então, se eu tenho um diretor que está tendo um determinado desvio, eu consigo isolar a atividade dele, eu consigo tomar medidas em relação àquele diretor, de modo que isso não contamine toda a empresa. A governança corporativa permite que essas medidas sejam feitas de maneira mais rápida e de maneira pontual. E isso tem um impacto na responsabilidade. Vai que eu tenho um gerente que está causando um dano ambiental. Nós sabemos que muitos danos ambientais também são crimes. Daqui a pouco, eu que sou sócio, estou sendo preso por conta de um crime ambiental, qual eu sequer era lá um investidor, sequer tinha conhecimento. Então, adotar internamente uma estrutura de governança corporativa, com um código de ética, com um código de condutas e outras tantas possibilidades, permite que a minha empresa eu consiga individualizar as condutas e as responsabilidades. E tem uma outra importância também. Esse planejamento jurídico que a gente diz tem uma outra importância também, sabe? Que é, além de eu me organizar, eu também tenho a possibilidade de estar, estando mais organizado, eu tenho a possibilidade de estar na vitrine. Os meus fornecedores vão olhar para mim com melhores olhos, os meus clientes vão olhar para mim com melhores olhos, os meus concorrentes vão olhar para mim com cuidado, o mercado vai me olhar de maneira diferente, eu terei mais acesso a bancos, eu terei FDICs mais à minha disposição, e eu posso ter, para quem pensa nisso, eu posso estando minha casa arrumada, eu posso ter um investidor de olho e que venha investir na minha empresa, que venha me comprar. Então, são ferramentas que têm múltiplas finalidades, perdão, e que realmente ajudam o empresário tanto a minimizar os seus problemas, no momento de crise é hora de se preocupar realmente com isso, quanto também permite que o empresário pense no futuro, em momento de crise é momento de olhar para frente. Tem uma frase do Winston Churchill, né, primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, e tudo, um homem inteligentíssimo, ele tem uma frase muito famosa que é: se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Eu acho que o momento agora é para a gente continuar andando de cabeça erguida e não achar que é o fim, pelo contrário. Temos que ter cautela redobrada, todo cuidado com a saúde física e com a saúde das nossas empresas. Mas temos também que olhar para frente e temos que construir soluções adequadas. E, sabe, uma última fala, tudo isso que a gente disse, você pontuou bem lá no início, serve para empresas pequenas, serve para empresas grandes, e serve para quem talvez não se enxergue como empresa. Nós temos profissionais trabalhando com cifras importantes e, às vezes, esse profissional não está não se despertou para a ideia de que ele é um profissional, de que aquilo tem que ser encarado como uma empresa. E o maior exemplo, aqui da nossa região, inclusive, é o agronegócio. Eu tenho aí, às vezes, um produtor rural que fatura 5, 10 milhões com café, leite, milho, soja, e às vezes esse empresário, ele não se enxerga como empresário. Ele é um produtor rural, trabalha de produtor rural, anda com o carro cheio de notas fiscais, boletos, é ele que chega à noite em casa e vai fazer cheque para pagar funcionário. E se esse produtor rural adotasse essas medidas que a gente está falando, ele teria muito mais sucesso. Por quê? Por exemplo, o produtor rural, trabalhando dessa maneira, ele é pessoa física. Se acontece
um problema lá com o seu gado, acontece uma chuva de pedra e estraga toda a sua plantação, ele está arriscando o patrimônio pessoal dele na atividade de agronegócio que ele exerce. Ao passo que se ele tivesse uma empresa só com essa medida, se ele constituísse uma empresa de agronegócio, ele já estaria separando o patrimônio pessoal de anos de luta e defendendo esse patrimônio, separando isso da sua atividade rural. Quando eu faço essa separação, eu já crio um mecanismo que, via de regra, impede que o meu patrimônio pessoal seja atingido por dívidas do negócio. E aí, tudo que a gente disse, planejamento tributário, mesma coisa. Eu consigo aplicar inúmeras ferramentas para a atividade rural. Talvez eu consiga vantagens dentro da atividade rural. Eu consigo fazer o meu planejamento sucessório. Se eu, produtor rural, faleço hoje, falece comigo todo o cadastro em banco, falece comigo todo o crédito que eu tenho na praça, falece comigo o meu cartão de produtor rural e, né, o sucessor que venha vai ter que começar praticamente do zero. E com um grande problema na mão, às vezes. Ele tem lá uma fazenda para administrar, gado, milho, soja, café, vai cair de paraquedas naquela realidade, num momento grave e com dificuldades para lidar com aquilo. Se eu tenho uma empresa na questão rural, eu consigo fazer o meu planejamento sucessório com redução de carga tributária no planejamento. É melhor do que deixar aquilo para um inventário, em que eu vou ter uma disputa entre herdeiros, em que eu vou ter uma dificuldade na gestão da fazenda. A fazenda como a gente sempre ouve, ela é um escritório a céu aberto, uma empresa a céu aberto, muito, muito difícil de lidar. Ao mesmo tempo em que o agronegócio pode ser um sucesso, como é no Brasil, também, dependendo do ano, dependendo da safra, eu quebro. E são muitos os casos que a gente vê nesse sentido, né? Então, Sávio, esse registro que eu gostaria de fazer, produtor rural, porque isso está na nossa região, porque a gente vivencia isso todos os dias, o produtor rural tem que se enxergar como empresário, ele tem que se profissionalizar, a gente já tem visto isso, e quem realmente não fizer terá consequências, sofrerá as consequências. O produtor rural que não se organizar, ele não vai ter os benefícios tributários, ele não vai conseguir fazer um bom planejamento sucessório, ele não vai conseguir gerir bem a sua empresa, ele vai passar por todas essas dificuldades que ele poderia evitar. Então, também para quem enxerga como empresário, e me parece que o maior exemplo é o produtor rural, é preciso virar a chave, é preciso encarar esse momento de desafio agora como uma possibilidade, uma oportunidade, na verdade, para se organizar. E tenha sempre ao seu lado bons profissionais. A Contabilidade São Judas Tadeu, com certeza, pode assessorar os produtores rurais, os empresários, as pessoas físicas, pelo brilhante trabalho que vocês têm feito aí, a gente tem podido acompanhar de perto, trabalharmos juntos com vocês, inclusive nesses temas que a gente tem mencionado aqui agora. Então, sabe, penso que é o momento de a gente continuar andando. Não passando sim pelo inferno, mas é o momento de continuar andando e com cabeça erguida, com olhos no futuro, pés no chão e olhos no futuro. Eu penso que toda oportunidade traz crise, na verdade, toda crise traz oportunidade, perdão. A gente escuta muito essa frase, né? Toda crise traz oportunidade, mas quem estava precisando aí de um empurrãozinho para poder tomar essas atitudes, né? Diante de tantas ferramentas interessantes, de tantos planejamentos aí que você apresentou, várias soluções que podem ser adotadas de maneira lícita, de maneira legal pelos empresários. Quem estava precisando de um empurrãozinho, a crise está aí para mostrar que nós não temos certeza de nada. Talvez meu negócio esteja aí totalmente rentável, estruturado,
mas vem uma situação dessa e mostra que nós não temos nenhuma resposta para o futuro, né? Ainda mais estendendo isso ao agronegócio, realmente também é uma área que a gente atua fortemente aqui, porque a nossa região, de fato, ela é extremamente dependente do agro, uma empresa a céu aberto. Aí acho que os riscos ainda são maiores. Se não bastasse o risco da própria pandemia, ainda tem o risco do clima e várias outras coisas que podem acontecer, né? É uma atividade, inclusive, que demanda aí a questão profissional mesmo, a parte trabalhista, muito arriscada, que pode existir acidentes do trabalho, pode coisas acontecerem que fogem da normalidade da atividade, e o patrimônio estando na pessoa física certamente responderá por tudo isso, né? Então, penso que o momento até pus duas palavras aqui para a gente definir e fechar o nosso raciocínio. Eu acho que é oportunidade e prevenção. Acho que é a oportunidade que a gente tem, né, doutor? De fazer esse trabalho preventivo, fazer esse planejamento e nos prepararmos aí para situações que a gente não consegue cercar, que a gente não consegue prever, sobretudo agir sobre ela. É isso mesmo? É isso mesmo. E também, então, em uma última palavra, a gente tem um lema em direito que é, no direito privado, né, tudo que não é proibido é permitido, diferentemente do direito público, né, em que o gestor público só pode fazer aquilo nos limites permitidos pela lei. No direito privado, não. E no direito empresarial, não. Eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Então, o empresário é, por natureza, um ser criativo. E esse é um momento de muita criatividade, de criatividade nos negócios, de criatividade na sua empresa, de mudar realmente a perspectiva. Aquilo que eu fazia antes, agora precisa de novos contornos. Eu tenho que ser criativo para gerir a minha empresa nesse outro formato que o mundo está exigindo. Então, vamos ser prevenidos com cautela, com criatividade, vamos passar por isso juntos. Eu acho que talvez distante, mas juntos, né? Eu acho que a situação é essa. Eu acho que nós nunca tivemos tão juntos, mesmo distantes. A verdade é essa, né? O que eu penso para a gente finalizar aqui, doutor, é o seguinte: a única certeza que a gente tem, existem várias perguntas, poucas respostas, mas a única certeza que a gente tem é que o mundo pós-pandemia não será mais o mesmo. Não será. Então, prever, planejar, refletir, estudar, usar aí inteligências, ferramentas e estratégias para poder fortalecer os negócios e se preparar para uma eventual crise aí que a gente não sabe se possa vir ou qualquer coisa nesse sentido. Porque eu acho que o aprendizado serve para isso, né? Eu vou sair mais forte e lá na frente, se houver nova possibilidade, qualquer ocorrência nesse sentido, eu já sei trabalhar com isso de uma forma mais natural, né? É isso mesmo. E eu penso que o Brasil está num momento propício para isso. O Brasil já avançou muito, vem avançando, né? O Brasil do século XXI, eu acho que é um Brasil melhor do que o Brasil do século XX. A gente vem com conquistas históricas. No empresariado, a gente tem observado um maior profissionalismo, uma maior dinâmica, e esse momento de crise agora tem, na verdade, indicado que a gente dá conta do recado, sim. Nós temos como superar. Sem dúvida. Professor, queria reiterar aqui minha fala de agradecimento e estender aí os cumprimentos a todos os colegas aí da família João Carlos de Paiva, doutor Gabriel, doutor Flávio, doutor João Carlos. É muito bom poder contar com parceiros como vocês e nos ajudar aí a montar essas estratégias para poder levar aí um planejamento mais estruturado para os nossos parceiros, para os nossos clientes. O doutor Gabriel brilhantemente nos ajudou aí a pensar várias saídas na esfera trabalhista. Agora, o doutor Tarcísio vem aí com vários conceitos e estratégias para a gente aplicar dentro da parte empresarial, dentro da parte societária, tributária. Então, isso faz com que a gente tenha mais força para poder enfrentar os desafios aí, sabendo que a gente tem, do lado de lá, parceiros tão sustentáveis aí que ajudam a gente nesse desenvolvimento. Muito obrigado, viu, professor? Sávio, a recíproca é inteiramente verdadeira. Mais uma vez, o nosso penhorado registro
pelo brilhantismo do seu escritório, está em da Aparecida, que é uma cidade pequena, e com um escritório que é um oásis. Aí. Você chega em Conceição da Aparecida e quando encontra a contabilidade São Judas Tadeu, percebe realmente que tem uma família, na verdade, vocês são uma família diferenciada, lidando de maneira profissional, técnica, com a contabilidade que é um instrumento de gestão na mão do empresário, mas lidando bem de maneira amorosa, próxima, à disposição do empresário. E eu acho que esse é um diferencial que nós, enquanto profissionais, podemos oferecer aqui no interior. A mesma qualidade que nós encontraríamos, que o empresário encontraria nos grandes centros, a mesma qualidade técnica, essa é uma obrigação nossa, essa é uma premissa. É para isso que a gente acorda todo dia de manhã e vem trabalhar. Mas, junto com isso, ele vai encontrar também pessoas interessadas no seu negócio, que olham para aquele negócio com vontade de fazer dar certo, não mais um cliente como um número na carteira, muito pelo contrário, a gente vê isso em vocês e dá gosto de trabalhar realmente, porque a gente percebe que tem um encontro de propósitos aí. Para a última fala, desejar a todos muita saúde nesse momento, tomar todos os cuidados com isso, a gente não pode abusar de jeito nenhum. E também para as empresas, vamos manter o foco, vamos nos adequar, é um momento de criatividade e eu tenho fé que vai dar tudo certo. Sem dúvida. Se me permite, professor, posso colocar os contatos no rodapé do vídeo aqui? Quem por favor, interessados que quiserem conhecer mais sobre as ferramentas, sobre os conceitos aí, fazer o contato com vocês, tem todo o nosso endosso aí, que realmente nós somos parceiros de longa data, já trabalhamos aí conjuntamente em vários clientes aí, né? Pedir ao pessoal que está nos assistindo aí que se inscreva lá no nosso canal, que deixe seu like, que ative lá o sininho de notificações, porque nós vamos estar sempre postando vídeos e materiais aí para poder levar o máximo de informação possível para vocês. Tá joia? Professor, obrigado, um grande abraço, boa semana aí, que Deus nos abençoe. Que em breve possamos estar juntos aqui para a gente ir lá comer aquele peixe aqui em Carmo do Rio Claro. Agora você falou tudo. Doutor João, um abraço, obrigado. Mais um. Abraço, até breve. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.